Bom, tá na nossa hora, então vamos fazer a nossa prece aqui como se a gente estivesse realmente no Laços. Vamos elevando o nosso pensamento a Deus, agradecendo, Senhor, por mais um dia nas nossas vidas. Te agradecendo, Pai, por essa oportunidade de falar dos Teus ensinamentos, por essa oportunidade de estarmos juntos, ainda que não fisicamente, mas de estarmos juntos em pensamento, ligados no mesmo pensamento, que é a Tua luz, Pai, o Teu amor. Que o Teu amor nos guie, nos oriente e nos mantenha unidos, não só nessa manhã, mas por todo sempre. Que assim seja, graças a Deus. Bom, podemos começar? Vamos lá, mais alguém? Bom, já me falaram aqui que o som tá bom, a imagem tá boa. Então, eu só vou fazer uma coisa, eu vou tirar esses óculos porque o reflexo deles que tá vindo, a luz tá me incomodando. Então, se eu precisar colocar, vocês não se incomodem, porque eu não tô enxergando muito bem a tela, tá? Então, hoje a gente vai falar sobre o significado da Páscoa. O que é a Páscoa? Quando a gente fala de Páscoa hoje, o que nos vem à mente? Deixa eu baixar aqui. O que nos vem à mente hoje quando a gente fala de Páscoa? Infelizmente, hoje, quando a gente fala de Páscoa, a primeira coisa que nos vem é o coelhinho. Engraçado isso porque eu recebi hoje de manhã várias mensagens de Feliz Páscoa, né? De vários grupos, várias pessoas, algumas com mensagens realmente edificantes, com mensagens falando de Jesus, mas todas com o desenho do coelhinho da Páscoa. Então, o que a gente vê? O que a gente vê hoje quando a gente fala em Páscoa? É essa imagem que a gente tem. É o coelhinho da Páscoa, são os ovos de chocolate, o bacalhau, né? Então, infelizmente, o que a gente vê hoje é isso. Por quê? Porque a Páscoa, assim como o Natal, se tornaram datas estritamente comerciais, né? As pessoas têm na mente o comércio, a troca de presentes no Natal, a troca de ovos de chocolate na Páscoa. Infelizmente é assim, mas onde que isso tudo começou, né? A Páscoa, na verdade, é uma tradição judaica. Ela vem de uma tradição judaica. A Páscoa, para os judeus, era a comemoração da libertação, era a libertação dos judeus. Desculpa, gente. Quando Moisés guiou o povo hebreu para se libertar do jugo do Egito, eles ficaram cerca de 400 anos sendo escravos do povo egípcio. Quando aconteceu essa libertação, eles, liderados por Moisés, cruzaram lá o Mar Vermelho. Então, isso foi o que trouxe essa comemoração da Páscoa para os judeus, né? Então, a Páscoa para os judeus tinha essa ideia de libertação. E quando Jesus começou lá, quando começou o martírio, na última ceia, na verdade, no dia da última ceia, estava começando a Páscoa judaica. Então, a Páscoa já era uma comemoração que na época de Jesus já existia. Tanto assim que Jesus, quando começou a última ceia, ele diz aos discípulos: esta é a última vez que eu vou comemorar a Páscoa, que eu vou comer a Páscoa com vocês, né? Porque era uma comemoração já de muito tempo. Mas só depois de 2 séculos que Jesus tinha desencarnado,
é que os cristãos passaram a comemorar essa data também, né? Só lá pelo ano de 325, no século IV, é que se dissociou a data da Páscoa judaica da Páscoa cristã, porque aí num concílio que teve lá dos papas, lá na Igreja Católica, eles resolveram que tinham que separar a Páscoa judaica da Páscoa cristã. Então, o que foi feito? A Páscoa cristã começou a ser comemorada no primeiro domingo, depois da primeira lua cheia da primavera. Para eles lá, que para nós aqui seria o nosso outono. Então, eles fixaram uma data. Então, a gente pensa, poxa vida, né? É uma data fixada por alguém em algum momento da história. Não é exatamente o dia que Jesus ressurgiu, vamos dizer assim, que seria essa comemoração. Na verdade, não existe essa data, a gente não tem essa data. Assim como o dia 25 de dezembro não foi a data em que Jesus nasceu, né? São datas em que convencionou-se assim, né? Convencionou-se dizer que aquela data seria uma data para comemoração, para lembrar a Páscoa, para lembrar, né, desses acontecimentos. Mas e aí a gente pensa, o que é a Páscoa para nós espíritas? Né? Nós espíritas não temos dogmas, não temos comemorações, né? Não temos datas para comemorar. Mas por quê? Porque o espiritismo não comemora nada, acha tudo isso besteira, errado? Não. Nós simplesmente não vemos necessidade da comemoração, né? Porque justamente por isso, porque é simplesmente uma data que alguém escolheu para ser aquilo. Mas isso não quer dizer que a comemoração esteja errada de alguma forma, ou que o Espiritismo condene algum tipo de comemoração, não, de jeito nenhum. Né? Aliás, o Espiritismo não condena nada. Né? O Espiritismo, como já me dizia a minha instrutora de Coen, é a doutrina do depende. Né? Depende, tudo depende da situação, tudo depende do que vai gerar aquilo. Né? A doutrina espírita é a doutrina onde tudo eu posso, mas nem tudo me convém. Então aí é o bom senso que vai nos dizer. Mas com relação às comemorações, não há nada de errado, né? Então nós podemos sim comemorar a Páscoa. Mas o que é a Páscoa para o espírita? Né? O que nós temos que nos lembrar na Páscoa? Eu acho que a primeira coisa é a gente ter na cabeça, porque assim, a Páscoa para o cristão, lá no começo, né, para os católicos, né, quem instituiu essa comemoração, na verdade ela era lembrada com muita culpa, com muita dor, com muito sofrimento, porque eles tinham na ideia o quê? Que Jesus seria o Cordeiro de Deus que foi sacrificado para que nós pudéssemos ser perdoados dos nossos pecados. Né? Então, Jesus teria sido o Cordeiro de Deus sacrificado para perdoar os pecados do homem. Mas nós sabemos que não é bem assim, né? Nós sabemos que os nossos erros são nossos e que só nós respondemos por eles. Então, Jesus, na verdade, o que ele trouxe para nós foi o caminho, né? Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Foi isso que ele nos disse. Ele é o nosso caminho. Então, essa coisa do sofrimento, de ficar revivendo a dor, não era exatamente isso que Jesus esperava de nós e não é o que ele espera hoje também, né? O que Jesus trouxe para nós, que nós devemos sim comemorar com a Páscoa, é sim essa libertação. Mas não aquela libertação física que o povo hebreu teve com relação aos egípcios. Não é essa comemoração física, mas sim uma libertação da matéria,
uma libertação de tudo aquilo que até então, aquele materialismo que era extremamente arraigado, né, a cada um de nós e que infelizmente ainda permanece muitas vezes, mas essa é a libertação que Jesus vem nos trazer. Então, quando a gente fala de Páscoa, a gente não tem que falar de dor, de sofrimento, ficar revivendo aquele martírio de Jesus. É importante para a gente ver tudo que ele passou por nós. Mas mais importante do que isso é a gente ver que Jesus, o que Jesus fez por nós, o que ele trouxe para nós, né? Tantos foram os ensinamentos que ele trouxe para nós. Então, se a gente começar lá, desde o momento em que ele chegou aqui na Terra, primeiro que ele não precisava estar aqui, né? Então, muito dessa comemoração se fala que Jesus morreu por nós. Na verdade, Jesus viveu por nós, né? Ele nos deu a oportunidade de conhecer coisas que nós não fazíamos ideia naquela época. Ele viveu para nos ensinar. Ele não precisava ter vindo para cá. Ele não precisava estar aqui. Mas ele veio. Ele veio para nos ensinar, para que nós nos livrássemos de tudo aquilo que estava muito arraigado em nós. E ele veio e nos ensinou. E ele começou nos ensinando desde o momento em que ele pisou aqui nesse planeta, né? A começar pelo seu nascimento. A vinda dele tinha sido muito anunciada já pelos profetas de várias épocas, muito antes do seu nascimento. A vinda dele, tudo que ele passou, já tinha sido anunciada pelos profetas. E os judeus, que se consideravam o povo eleito, que na verdade era o povo eleito para receber Jesus, para receber aquele ensinamento, porque eles tinham toda a preparação para isso, né? Eles tinham a ideia do Deus único, eles tinham tudo pronto para receber Jesus. Então, por isso que eles foram realmente o povo eleito para isso. Mas o problema é que eles esperavam o Messias, eles esperavam o Salvador, mas eles esperavam que ele viesse como um Salvador assim material, né? Eles esperavam que ele viesse em uma carruagem de fogo trazida pelos anjos e que com as suas armas ele destruiria tudo aquilo que os incomodava, né? Ia libertá-los novamente agora do jugo de Roma, que eles viviam, né, sob o jugo de Roma, sob o Império Romano. Então eles esperavam isso, e não foi isso que eles receberam, né? Na verdade, o que eles receberam foi um menino que nasceu numa manjedoura, no maior exemplo que a humanidade já teve de humildade, né? Porque ao invés de vir como eles imaginavam, né, numa carruagem de ouro e com ostentação, não. Ele veio justamente, nasceu junto com os animais, né? Num estábulo, numa manjedoura. Não existe, nunca existiu um exemplo maior de humildade do que esse. E a maior lição que Jesus veio nos trazer foi exatamente essa, a da humildade, a que nós temos a necessidade de ser humildes, né? A humildade que Jesus nos demonstrou em cada gesto seu, a começar pelo seu nascimento, aí depois, mais tarde, quando ele começou realmente o seu apostolado, quando ele começa a escolher os seus discípulos, os seus apóstolos, aqueles que caminhariam com ele, os escolhidos não foram os escribas, não foram os fariseus, aqueles que dominavam a lei de Moisés, não, foram os pescadores, foram os pobres, né? E aí, né, ele vai emendando uma lição na outra, não só os pobres, mas ele também chamou Levi, por exemplo, que era um cobrador de impostos, né? Então aquilo já
trazia aquela ideia de união, de que todos somos iguais, de que todos somos filhos do mesmo pai, de que todos temos que ter os mesmos direitos, os mesmos deveres, todos somos iguais, né? E ele já começou daí a partilhar esses ensinamentos, porque quando ele chama Levi, Levi era o cobrador de impostos naquela época, assim como hoje, né? A gente não gosta de pagar imposto hoje, já não gostava naquela época. Então, toda essa carga que tinha, também tinha naquela época, né? Contra esse preconceito. E Jesus vai unindo essas pessoas junto de si, que é justamente para começar a dissipar essa coisa do preconceito, ele deixou que viessem junto a ele as mulheres, que também naquela época eram segregadas. A mulher naquela época era vista como um objeto, né? Não tinha importância nenhuma. E nós temos várias mulheres no Evangelho, né? Na história, se a gente acompanhar, a gente vai ver várias mulheres no Evangelho. E, e ele foi dando exemplo dessa humildade, dessa igualdade que ele pregava durante toda a sua caminhada. E não só lá no final, mas no livro Boa Nova, de Humberto de Campos, que foi psicografado pelo Chico, lá no finalzinho a gente vê a narrativa de Maria já no final, quando Jesus está já para partir, que ela lembra dos momentos em que ele, menino ainda, ele ia buscar na rua os transeuntes que passavam e levava muitas vezes para dentro de casa para dar de comer, para dar uma assistência ou simplesmente conversar. E ela tem uma passagem ali que é muito interessante, onde ele fala que ela naquele momento se lembrou de uma passagem em que ele, ainda menino, levou 2 ladrões para dentro de casa, que eram conhecidamente ladrões, bandidos conhecidos na região, que ele levou para dentro de casa. Já desde muito pequeno, ele já foi exemplificando aquilo que viria a ser a grande lição dele, né? De humildade, de igualdade, de nos mostrar realmente qual que era o sentido da nossa vida aqui, né? E assim ele foi caminhando, nos trouxe exemplos de fé, nos ensinou a fé de várias maneiras, né? O Sermão do Monte, as bem-aventuranças, tudo que ele mostrou para que todos pudessem ter acesso, né? Que todos eram filhos do mesmo Deus, que todos nós podíamos compartilhar com tudo aquilo, né? Então isso foi, sem dúvida, o que ele realmente trouxe para nós, né? Tudo era para que nós pudéssemos crescer, para que nós pudéssemos melhorar. A fé era uma coisa muito difícil, assim como continua sendo hoje, infelizmente. As pessoas duvidavam muito o tempo todo, né? Tinha muito essa dúvida. Desculpa, gente, mas eu bebo água o tempo todo, é assim mesmo. Então ele foi trazendo para a gente todas essas lições e que, se a gente parar para pensar, não foi a comemoração da Páscoa, da nossa libertação, não aconteceu ali naquele momento, né? Do ressurgimento dele, do que os cristãos chamavam de ressurreição. Na verdade, aconteceu de toda a história, né? Toda a história dele conosco. Quando ele dá a lição do perdão, aquele que não tiver pecado, que atire a primeira pedra. Ele não veio para derrogar nenhuma lei, ele não veio para desdizer o que tinha sido dito por Moisés. Não, ao contrário. Ele veio para clarear, para exemplificar aquilo. Tanto assim que, se a gente pegar todos os 10 mandamentos que Moisés trouxe e aplicar os 2 mandamentos de Jesus, né? Que era amar a Deus acima de todas as coisas e ao teu próximo como a ti mesmo, tá tudo ali.
Todos eles podem ser resumidos ali. Então, ele não veio derrubar nenhuma lei. Então, quando ele fala aquele que não tiver pecado, que atire então a primeira pedra. Natural, porque naquela época era isso que eles faziam. Eles atiravam pedras naqueles que erravam, né? Digamos assim. Ninguém nunca tinha errado? Ninguém atirou a pedra. Ninguém atirou a primeira pedra, né? E assim ele foi dando essas lições de perdão, de indulgência com os erros alheios. Ele, mesmo sabendo de tudo o que ia acontecer, ele se sentou à mesa com Judas, que sabia que ia lhe trair. Ele se sentou à mesa com Pedro, que ele sabia que ia lhe negar. E Judas sabia o que ia fazer, mas Pedro não sabia. E Pedro duvida ainda, fala, não, mas eu jamais vou te negar, né? Mas Jesus sabia. E mesmo assim, ele se sentou à mesa não por obrigação, foi por amor. Foi por amor a todos nós, porque ele sabia que cada momento, cada movimento dele era uma lição para todos nós, né? E continua sendo até hoje, graças a Deus. Ele trouxe, ainda naqueles momentos finais, não só naqueles momentos, né? Mas já que a gente está revivendo aí, tentando falar desse momento final, o orai e vigiai, né? Quando ele vai, depois da última ceia, depois do lava-pés, que ele vai até o horto com os 3 discípulos e ele pede para eles, orai e vigiai, enquanto eu vou me recolher para as minhas orações. E eles dormem. E João não se conformava depois do desencarne de Jesus, como que eles tinham dormido, eles tinham falhado. E aí Jesus vem depois para ele, isso também está no livro Boa Nova, ele vem e explica para ele, fala, João, a lição o sono no horto também foi uma lição para que vocês entendam que cada um tem que acender o seu próprio calvário sozinho, cada um tem que seguir a sua própria estrada sozinho. Vamos ter, sim, a nossa família, vamos ter algumas pessoas sempre por perto, mas a nossa caminhada vai ser feita sozinho. Nós chegamos aqui sozinhos e nós vamos embora sozinhos. Então, cada um de nós tem o seu destino a seguir. E nós temos que achar o nosso destino. Nós que vamos encontrar o nosso destino. E aí, nesse caminhar, a gente vê tudo aquilo pelo que Jesus passou naquele dia, né, do Calvário. E aí, os apóstolos, eles não se conformavam, né? Ao ver tudo aquilo, a maioria deles se dispersou, se afastou, com medo do que podia acontecer. E aí, a fé, meio que... Onde estava a fé, né? Eles começaram a desacreditar. Mas por que Jesus tem que passar por tudo isso? Ele não é o Filho de Deus? Por que ele se deixou humilhar desse jeito? Por que ele se deixou levar? Por que não vieram os anjos em seu socorro? Por que ele não impediu a traição de Judas? A fé começava a vacilar. A fé foi muito vacilante nesse momento. E aí aconteceu tudo aquilo que a gente já sabe. Jesus foi preso, foi torturado ali, né? Teve o seu calvário, foi colocado na cruz no meio de ladrões. E ali ele desencarnou. E mesmo nos últimos momentos, ele ainda estava ensinando. Em nenhum momento ele parou de ensinar. Ele estava ensinando ainda nos seus últimos momentos, quando ele vira João e Maria ali nos seus pés, que ele fala, mãe, eis aí teu filho, filho, eis aí a tua mãe. Para demonstrar que a nossa família não é só a nossa família de carne. É sim importante a nossa família, é muito importante que nós estejamos juntos sempre, sim, mas não é o mais importante,
Não é a única família que nós temos. A nossa família é muito maior, a nossa família é a família universal, porque nós somos filhos de Deus. Todos nós somos filhos de Deus. Somos todos filhos de um mesmo Pai. Então era isso que ele queria demonstrar. E aí, quando ele finalmente desencarna e fica aquele burburinho, os apóstolos não se conformavam e as pessoas também, né, todos aqueles seguidores que acompanharam ele durante todo aquele tempo, não conseguiam entender por que de tudo aquilo, né? E começou aquele burburinho, aquela coisa, todo mundo falava, mas por que que ele, sendo filho de Deus, por que que ele não impediu tudo isso? Por que que os anjos do Senhor não impediram? Né? Por que tanta humilhação? Por que que ele foi condenado e morto entre dois ladrões? Eles não entendiam aquilo e começou e os ensinamentos dele, tudo aquilo que ele tinha passado até então, começou a ser relegado para segundo plano, começou a ficar para trás. Foi aí quando ele voltou. Ele no terceiro dia apareceu para Maria Madalena e falou: eu não subi ao meu pai, porque eu estou aqui com vocês. E a promessa dele, as profecias se cumpriam ali naquele momento, tudo isso já estava previsto. Mas naquele instante em que ele ressurge, na verdade é chamado de ressurreição, mas a gente sabe que a ressurreição pressupõe a volta do mesmo corpo e que isso não é possível. Nós sabemos que Jesus esteve ali através do seu perispírito. E quando ele ressurge, quando ele volta para mostrar que a morte não existe, que a morte é só uma passagem, que ele continua vivo e ele afirma e ele demonstra que ele vai continuar vivo e acompanhando toda a pregação dos apóstolos, tudo, mesmo após a sua morte, que ele vai estar ali junto de cada um deles, né? E ele mostra isso para eles. E aí, a partir desse momento que todo mundo percebe que a morte não existe, que Jesus estava ali novamente, reacende a lembrança de tudo aquilo que ele tinha trazido, de todos os ensinamentos, de tudo que ele tinha vivido. Aí é que se firma realmente, né? Levanta-se a fé, né? Ressurge a fé que tinha passado por aquele momento difícil, de dúvida, ela ressurge com força. O amor renova-se, a humildade é relembrada, enfim, o perdão, a indulgência, todos os ensinamentos de Jesus naquele momento, eles vão tomando força e aí é que começa realmente a caminhada do cristianismo, né? Começa realmente a dispersão dos ensinos de Jesus, porque aí eles vão ser distribuídos por toda a terra, né? Muitos não acreditaram, mesmo depois de tudo isso. Tanto assim que Paulo, muito tempo depois, ainda teve que ser surpreendido lá na estrada de Damasco pela imagem do Cristo, novamente, né? Por ele se apresentando para ele. E o importante disso tudo é a gente ver que a partir desse momento, dessa volta de Jesus, é que ele traz a certeza para todos nós de que ele jamais ia sair do nosso lado. Porque se ele tivesse simplesmente trazido tudo e desencarnado naquele momento e tudo tivesse morrido ali, muito provavelmente os ensinamentos dele teriam caído no esquecimento, né? Porque nós somos assim, infelizmente, né? Mas com o reaparecimento do Cristo, que é esse momento que nós chamamos da Páscoa, né? Ele veio reacender os ânimos, ele veio reerguer a fé, ele veio renovar o amor, ele veio renovar a humildade. E tudo isso é o que nos faz estar aqui hoje, né? Nós estamos passando por um momento tão difícil
por um momento de dor, nosso planeta está doente, né? Nós estamos todos aí. E já é hora da gente voltar para dentro e pensar o que nós estamos fazendo com os ensinamentos de Jesus. Para que ele está aqui com a gente até hoje e a gente não escuta o que ele fala? É hora da gente parar e escutar o que ele fala, né? Escutar o que ele trouxe para nós há tanto tempo e nós às vezes esquecemos, né? Não é hora agora da gente dividir, é hora da gente somar, é hora da gente perceber que juntos nós somos mais fortes. É hora da gente lembrar de tudo aquilo que Jesus nos ensinou, de todo o amor para com o nosso próximo, de todo o perdão, de toda a indulgência. Não é hora de discutir política, não é hora de discutir quem está certo, quem está errado. Não, é hora de nós nos amarmos, é hora de nós nos unirmos, para que nós possamos juntos vencer isso. Porque vai passar, tudo passa, né? Nós sabemos que tudo passa. E nós temos que passar por tudo que nós estamos passando. Então, que nós, com essa lição de que Jesus veio realmente para nos libertar de todo esse egoísmo, de todo esse materialismo, que nós possamos nos lembrar da lição de Jesus, que veio realmente para nos trazer isso, que nós possamos nesse momento nos lembrar da lição, da libertação que ele trouxe para nós, da libertação do material, da libertação das coisas que não têm valor, porque o verdadeiro valor é o que nós achamos junto dele. Então, que nós possamos, que a Páscoa seja para a gente um momento de renovação, um momento de nos acharmos novamente, que todo esse tempo dentro de casa nos sirva para buscar onde está o nosso verdadeiro eu, para buscar onde está a nossa fé, o nosso amor, a nossa humildade, que nós aproveitemos esse momento para perdoar, não para apontar o dedo, não para dizer quem está certo, quem está errado, mas para ajudar aqueles profissionais da saúde que estão lá lutando por nós, para ajudar mandando energias positivas para todos aqueles que estão tomando as decisões por nós, para que elas sejam as mais acertadas possível. É o momento de ter a lembrança de Jesus dentro do nosso coração e de tudo que ele trouxe para nós. Então, que essa Páscoa, que esse dia seja a representação disso para nós, que nós possamos, não só hoje, mas que possamos nos lembrar sempre de toda a lição que o Mestre nos trouxe, de todo o amor, de toda a paz, de toda a alegria, de tudo. Então, vamos nesse momento agradecendo, já deu nosso tempo, vamos agradecendo por tudo isso que nós recebemos, por ter Jesus na nossa vida, por termos tido Ele fisicamente aqui conosco, mas acima de tudo, pela presença dEle, que se perpetua junto de nós, que nós possamos sentir. Então, nesse momento, vamos, para encerrar, elevar o pensamento a Deus, elevar o pensamento a Jesus, nosso mestre amigo, e agradecer a Ele por tudo que Ele nos trouxe, pelo amor com que nos amou, pelo carinho com que nos cuidou,
pela paz que nos traz aos corações. Que essa paz, que esse amor possa florescer dentro de cada um de nós. Que nós sigamos na nossa caminhada, sempre lembrando de tudo que nosso Mestre Jesus nos ensinou. Fiquemos todos com Deus. Um ótimo dia a todos. Que a paz do Mestre Jesus realmente esteja dentro dos nossos corações. Não só nesse dia, não só nessa manhã, mas em cada momento das nossas vidas. Que assim seja.